Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ben David e estamos começando mais uma aula do curso R, módulo Programação em R, nível básico. A aula de hoje é a aula 8 e vamos falar sobre objetos. Se vocês querem complementar essa videoaula, vão até a página do curso bendavid.github.io/curso R. Lá na barra de navegação, você vem em Material, subseção Básico, e em Básico você está dentro da página para esse módulo, Programação em R nível básico. Aqui no sumário, você pode vir até a aula específica sobre objetos e nessa seção você vai ver materiais escritos com muito mais detalhes a tudo isso que nós iremos falar nessa videoaula. Uma outra coisa interessante que nós fizemos foi o acréscimo do link para exercícios e scripts via Chime, em que você pode pegar os scripts que estão lá postados na página e pode executar para você consolidar seu conhecimento. Vamos lá para a nossa aula? A nossa aula sobre objetos é uma das aulas mais importantes ao longo do curso, porque, como afirmamos nas primeiras aulas, tudo que nós temos no R é um objeto. Porém, esse contexto ele é tão amplo que não podemos aqui de imediato contextualizar ou colocar todos os tipos de objetos específicos. Para essa aula e nas videoaulas seguintes, nós vamos entrando com outras estruturas de objetos, vamos dizer assim. Para essa sequência de videoaulas que nós vamos ter até a aula 13, que nós vamos falar sobre o último objeto no termos de estruturação de armazenamento de dados, quando a gente pensa no contexto de análise de dados em termos estatísticos, esse contexto dessa videoaula está focado nesse tipo de estrutura de objeto. Então, mais uma vez, como afirmado por John Chambers, um dos criadores da linguagem S e que deu todo esse corpo para a linguagem R, né? E ele afirma dentre os três princípios da linguagem R, que tudo que existe em R, de fato, é um objeto. Então, o que vem a ser um objeto de modo amplo? O objeto nada mais é do que uma entidade dentro do ambiente R que, além de armazenar informações específicas, ele tem características inerentes quanto à sua estrutura e conteúdo. Então, nesse caso da linguagem R, nós temos inerente aos objetos características específicas que definem a estrutura, o comportamento que as funções irão observar para esse objeto. Essas características nós chamamos de atributos. Os atributos intrínsecos, e aí nós vamos pensar que esses dois tipos de atributos eles sempre vão existir nos objetos, que é o modo e o comprimento. O modo nada mais é do que a característica que existe nos elementos desse objeto. Os elementos podem ser função, podem ser valores, etc., né? E o comprimento, ele nada mais é do que o número de elementos que tem dentro desse objeto. Antes de detalharmos sobre esses atributos e como criarmos, ou melhor, vermos as estruturas dos objetos específicos para armazenar dados para análises, nós vamos só fazer uma revisão básica sobre o que nós falamos dos comandos de atribuição, né? Que nós falamos nas videoaulas anteriores.
Então, a atribuição nada mais é do que nós associarmos um nome a um determinado objeto. Que nesse caso aqui, o objeto ele é um vetor de tamanho 1, né? E para que eu consiga criar esse objeto, de modo que ele possa estar na memória ativa e eu consiga recuperá-lo, eu tenho que associar um nome, né? E a forma de fazer isso é usando o símbolo de atribuição. Esse símbolo é preferível ao de igualdade. Nós vamos ver bons modos de como se escrever a linguagem. Na linguagem R, nós vamos ter videoaulas mais à frente, porque nós vamos utilizar, em termos de sintaxe, a igualdade quando nós formos definir argumentos dentro de uma função. Ela é permissível, sim, utilizar tanto esses dois símbolos juntos, né? A desigualdade inferior e o símbolo de menos, ou a igualdade. Se você fizer x igual a 10 ou x flechinha 10, o resultado ocorre da mesma forma. A outra coisa é a escolha dos nomes. Nós conversamos isso também em aulas anteriores sobre como utilizar nomes específicos. Então, a utilização de pontos, underlines, e aqui nós já discutimos isso anteriormente. Nós temos também nomes, palavras reservadas na linguagem, que a gente não pode associá-los a objetos, porque elas têm objetivos específicos dentro da linguagem. Se você quiser mais detalhes, você vai utilizar essa linha de comando no console, no prompt de comando, e vai executar para você ver quais são as palavras que estão reservadas para a linguagem R, que não podem ser utilizadas como nomes de variáveis que são associados, nomes ou variáveis, né? É a mesma coisa, que são associados aos objetos. Nós vamos para uma intuição para que fique claro que às vezes a gente pensa que o objeto que é o valor aqui x, e isso não pode estar confuso na nossa cabeça, porque nós vamos perceber agora numa sequência de diagramas e ilustrações que na realidade o objeto aqui ele tem uma estrutura específica em que na realidade quando nós executamos por exemplo o valor 10 no console e imprimimos aquele valor, ele especificamente ele vai ser guardado na memória do nosso computador, e ele tem um identificador que está aqui embaixo nesse diagrama, ó. Nós estamos fazendo essa representação, só que eu não consigo acessar esse valor, pedir para que essa memória me retorne. O que é que eu preciso fazer no ambiente R? Eu preciso criar um nome e fazer com que esse nome se associe a esse valor, para que, se eu quero retornar o valor desse objeto, eu simplesmente digito no console o nome que está associado a ele. Então perceba, eu estou utilizando essa função aqui, object_addr, e eu estou usando desse pacote lobstr, né? Então ele me retorna o identificador na memória, né? O identificador na memória, aonde é que esse objeto está armazenado. No exemplo seguinte, que aqui eu criei um objeto, né? Que o nome x foi associado a ele, no caso 10. Na próxima linha de comando, eu vou pegar e vou associar agora a um outro nome y o objeto 10. Só que na realidade, esse nome aqui ele está ligado ao objeto 10. Então perceba, quando eu peço o identificador
de y, perceba que o identificador de y é o mesmo do identificador de 10. Isso significa dizer que os nomes eles estão ligados ao mesmo objeto. Então, o que acontece é que vocês poderiam erroneamente pensar que y foi outro objeto criado. E não, o mesmo objeto ele está aqui, porque nós percebemos pelo seu identificador, é o mesmo. O que acontece agora é que eu tenho dois nomes associados a esse mesmo objeto. O objeto ele é do tipo vetor e ele tem um modo, um atributo modo numérico. Por quê? Porque a natureza do elemento dentro do vetor é numérico. Vamos de um outro modo, tentando aprofundar mais um pouco. Nós dizemos, como nós falamos nas aulas anteriores, que esses nomes eles são recuperados e eles ficam armazenados, as ligações, no que nós chamamos de ambiente global. Então, é no ambiente global que o ambiente R pega e faz assim. Quando nós digitamos o valor, ou melhor, o nome X no console, que retorna 10, primeiro o R pensa dessa forma. Ele vai no ambiente global e pergunta: existe algum objeto, ou melhor, algum nome X que está associado a algum objeto? Aí quando eu dei já o valor X, ele vai lá no ambiente global, vê se tem esse nome, se tem, ele retorna o valor que está associado com esse nome. Então perceba, não é o objeto que se associa ao nome, mas o nome que se associa ao objeto. Isso tem que estar muito claro para vocês. Porque nós vamos ver, quando nós formos para o módulo intermediário, que quando nós fazemos cópias, em algumas situações, na realidade, nós não estamos fazendo o que nós pensamos de cópias. O que nós estamos fazendo é simplesmente acréscimos de nomes a determinados objetos. Então aqui eu poderia erroneamente pensar que eu teria na minha memória dois objetos, mas na realidade não. O que nós tivemos aqui foi dois nomes que se associou a um objeto. Bem, então aqui é o ambiente global. Aqui nós temos um detalhamento sobre ambiente Pi. Eu não vou detalhar tanto para esse momento. Esse diagrama com essa informação a mais aqui o que nós temos. Nós temos uma videoaula sobre ambientes e aí lá eu posso falar um pouco mais e aprofundar no módulo Programação em R nível intermediário. Uma outra situação que ocorre, e aqui a gente tem que deixar claro, perceba que quando eu tenho o objeto que nós criamos anteriormente, que era 10, e aqui está o identificador dele, armazenado na memória ativa, perceba que agora eu peguei esse mesmo nome e associei ele ao objeto 30. Observe que agora, quando eu peço para saber a memória, o identificador do objeto na memória ativa, esse identificador mudou. Isso significa dizer que lá no ambiente global já existia esse nome X, só que agora ele não está mais associado ao objeto 10. Ele está associado agora ao objeto 30. Isso significa que o objeto 10 agora se perdeu. Eu não consigo mais recuperá-lo, porque esse nome se associou a outro objeto. Nós temos a questão dos atributos e classes. Como nós falamos, o atributo ele é uma característica que ele é inerente ao objeto e agregado à classe, em que também a classe ela é um atributo, em que ela armazena um conjunto ou não, de características que faz com que as funções que estão no R se comportem de modos diferentes, dependendo das classes dos objetos, Isto é,
A função, ela olha para o objeto e vê a sua classe e, dependendo da sua classe, ela pode se comportar de modo diferente. Isso aí é o sistema de orientação a objetos. É nessa lógica. Mas nós temos que deixar claro que nem todo objeto no R é orientado a objetos, né? Nós iremos ver isso de modo mais aprofundado no módulo Programação em R nível intermediário. Para esse momento, o que nós temos, recapitulando o que nós falamos anteriormente, é que os atributos intrínsecos, eles são o modo e comprimento. Nós temos duas funções para verificarmos o modo dos objetos. O modo significa a característica ou a natureza dos elementos desse objeto. Tá? Então, nós temos o modo, porque são características baseadas na linguagem S, e nós temos a outra função que é o typeof, que é baseado na linguagem C. Às vezes a gente tem alguns livros que falam é melhor o typeof do que o mod, mas você vai perceber que em algumas situações, por exemplo, sistemas de orientação a objetos, como nós vamos ter o S3 e o S4, esse S3 e S4, todo ele é programado, esse S é devido à linguagem S. Então eu não estou olhando em algumas situações para o modo observando a linguagem C, eu tenho que estar usando essa função mode aqui para eu estar observando, por exemplo, as características básicas dos elementos, observando as características baseadas na linguagem S. Então, o que eu sugiro é nós utilizarmos, e aí vocês vão tendo, uma vez que vocês vão se ambientando, vão tendo o feeling de quais funções vão utilizar dependendo da necessidade, né? Vocês vão ver a diferença que existe básica entre a saída, o retorno para determinados objetos usando a função modeTypeOf, mas vai ver que há uma pequena variação sem grandes problemas, né? E por fim nós temos o comprimento, né? Que a gente usa a função length para saber o comprimento dos objetos. Os demais atributos nós vamos utilizar a função attributes. Não quer dizer que todo objeto ele vai ter um atributo explícito, né? Então, por exemplo, esse attributes ele vai existir quando nós explicitamente inserimos, ou quando ele retorna null, significa que ele não tem um atributo explícito. Mas nós vamos perceber que nós temos funções específicas para criar, ou melhor, para verificar atributos. Por exemplo, quando nós usamos essa função attributes e ele retorna null, não quer dizer que não existe comprimento. O comprimento do vetor é um atributo, não quer dizer que não exista, existe sim, só que a gente usa funções específicas para isso. Então, a classe nós utilizaremos uma função também específica, que é chamada class, e em algumas situações, quando o objeto a gente chama que ele é da base do R, isto é, quando o R foi desenvolvido inicialmente, ele passou por diversas modificações à linguagem em si, nós tivemos evoluções sobre os objetos no R. Então, nós temos uma espécie de classificação em que, por exemplo, nós dizemos que existem objetos que não são orientados a objetos e nós temos objetos que são orientados a objetos. Esses objetos que são orientados a objetos, quando são eles em atributos, existe um atributo chamado class. E se ele existe,
e eu também vou conseguir verificar aqui em class. Vai ser a mesma coisa. Então, quando ele existe, esse objeto é orientado a objetos, né? E isso porque a orientação a objetos ela tem regras específicas e aqui nós não vamos entrar em detalhes. Mas vamos pensar que nem todos os objetos são orientados a objetos. Isso tem que estar claro, tá? E aí, para esses objetos, nós temos alguns... nós fazemos uma distinção básica para ele. Nós dizemos que são objetos da base, né? Que são objetos antes da criação desses sistemas S3, S4 da linguagem R, que nós detalharemos no módulo seguinte, né? Então, essas são as funções básicas para nós verificarmos os atributos e classes. Bem, as classes, só para que fique claro, né? Ela tem o objeto ela tem uma classe específica e essa classe ela pode agregar um conjunto de atributos específicos ou não para que determinada função tenha um comportamento diferente de outra classe de objeto, por exemplo. Então, a classe, quando ela é nominada, por trás dela pode ter ou não uma série de atributos que está agregado a ela que define o comportamento desse objeto para uma determinada função. Ou o contrário, né? A função se comporta de modo diferente para esse objeto. Então, vejamos a classificação do modo de alguns objetos criados, né? Então aqui eu tenho um primeiro tipo de objeto que a gente chama objeto em caractere, em que eles são criados quando nós utilizamos nomes e entre esses nomes nós utilizamos aspas. Então isso é o primeiro modo de objeto, que é esse caractere. O próximo é o modo lógico, né? Quando nós utilizamos as palavras reservadas true ou false em maiúsculo, né? Todo em maiúsculo. Então, quando nós utilizamos ele todo em maiúsculo, nós associamos um nome a ele e nós pedimos o modo, ele nos retorna o valor logical, né? Que é um modo lógico. Nós temos alguns outros, que é o modo complexo, e nós temos um bruto, que eu não vou falar aqui, né, devido à complexidade e raramente ter utilizações aplicadas para ele, específico, né? Mas aqui nós temos que fazer uma diferença e uma distinção básica, né? Quando nós utilizamos o modo numérico, perceba que nós, na linguagem R, existe uma sintaxe que é a atribuição da letrinha L depois do número. Nós vamos perceber que essa letrinha L, quando nós acrescentamos num determinado número, por exemplo, aqui eu tenho o objeto, o nome associado ao objeto Y, e aqui eu tenho o Y2, e eles armazenam, eles estão ligados o Y ao 10L e o Y2 ao 10. Quando eu peço o modo dos dois, eu vejo que os dois são numéricos. Aí nós temos um operador lógico, que é o igual, que a gente pergunta, esse número, em termos de valor, ele é igual ao Y2? O Y é igual ao Y2? O retorno dele é true. Mas aí veja, quando eu uso uma segunda função, que é chamada identical, ou seja, eu pergunto, o y é idêntico ao y2, ele me retorna falso. A única diferença que vai existir nesses dois objetos é a forma do seu armazenamento. Então, como é que nós vamos identificar isso? Essa base aqui, ela está ligada à linguagem C. Então, quando nós vamos olhar o modo usando a função typeof, nós vamos observar que as características do modo ela é igual, né, de todas as outras que nós vimos, ó.
o caractere, o lógico e o complexo. Mas quando nós vamos chegar aqui no modo numérico, perceba que ele distingue entre integer e double. Ou seja, o double, na realidade, usando para notação estatística, é o que a gente chama de número real. O double é uma notação utilizada para a área computacional, que significa dupla precisão. Mas observe que nós verificamos que o 10L é igual ao 10. Isso foi verdade. O que vai diferenciar entre esses dois objetos é o armazenamento. Quando você escolhe o armazenamento ou cria um objeto em que esse objeto, os valores têm dupla precisão, significa que o computador precisa de mais memória para armazenar mais casas decimais após a vírgula. O fim é isso. Perceba que isso pode ser sutil, mas você vê que quando você tem scripts com grandes linhas de código, isso ou rotinas, fluxos de controle, isso pode passar a fazer diferença na construção dos seus algoritmos, porque a memória pode ser mais exigida do seu computador para poder executar suas rotinas. Então, essas sutilezas elas vão fazendo diferença lá na frente, né? Mas essa diferenciação na linguagem S, usando a função mod, não se distingue. Nós utilizamos numeric para os dois, integer ou double. Beleza. Então, por fim, nós percebemos que a diferença utilizar nessa situação, né, mod ou type of, está simplesmente aqui. Para mod, quando você usa um objeto com modo numérico, né, números em si, o type of ele diferencia entre inteiro e real. Os demais são iguais. Não há modificação, não há alteração quando se verifica o modo. O outro atributo é o comprimento. E aí, para eu verificar o comprimento de um vetor, eu vou usar a função length. Então, aqui nós criamos 3 objetos. A partir de agora, eu vou deixar aqui subentendido que nós já fizemos a distinção entre um nome que se associa a um objeto, mas a partir de agora eu vou, por questão de comodidade, eu vou mencionar o objeto simplesmente falando do nome que se liga a ele, né? Mas que fique claro a discussão que nós falamos anteriormente. Então aqui nós criamos os 3 objetos, V1, V2 e V3, e aqui eu pedi o comprimento deles, né? Separei por ponto e vírgula na mesma linha do console. Então aqui nós temos os comprimentos 5, 3 e 4 para esses vetores, né? E aqui nós no diagrama acrescentamos, além do modo, né, nós acrescentamos o comprimento entre colchetes, que é a indexação utilizada quando nós utilizamos isso em vetores, né? E aqui a representação do identificador, o tipo do objeto e os nomes armazenados no ambiente global, as ligações, né, dos nomes com os objetos. Então, nós acrescentamos o diagrama, o comprimento do vetor. Então, o resumo do que nós podemos ter para essas funções do que nós utilizamos até agora é o seguinte. Usando a função class, e aí nós vamos detalhar um pouquinho mais à frente, né, nas videoaulas seguintes, vocês vão percebendo que essa class vai fazer sentido, vai começando a fazer sentido, em que você vai perceber, por exemplo, quando você tem um vetor atômico e você transforma em uma matriz, então você mudou a classe de vetor para matriz, e na realidade ou você tem numeric,
Numeric, Logical e Complex e os demais, e passa para uma matriz, o que você simplesmente fez foi uma mudança de classe com o acréscimo do atributo dim. Então você vai perceber que o comportamento estrutural e a forma como as funções vão perceber esse objeto, ela muda quando você tem ou o atributo class ou você muda a classe do objeto, né? Então, aqui com essas funções, nós nos perguntamos, né, ao objeto, qual é o tipo do objeto? Então, você usa essas funções, class ou S3 class. Qual o tipo de dados baseado na linguagem S? Então, eu uso a função mode. Qual tipo de dado baseado na linguagem C? Então, eu uso typeof. O objeto tem atributo? No caso, os atributos, não os atributos intrínsecos, não os atributos, vamos dizer, inseridos para determinados objetos, né? Mas ele pode não nos retornar ou melhor, retornar o valor null, né? O objeto null, que significa que não tem atributos adicionados. E por fim, o comprimento. Qual o comprimento do seu objeto? Nós usamos a função length. Essa sintaxe que nós utilizamos aqui, nós vamos, mais uma vez, né? Nós vamos ter uma videoaula sobre funções e pacotes, e aí vai ficar mais claro para vocês. Mas aqui, para esse momento, eu simplesmente uso a sintaxe para vocês entenderem que essa função veio desse pacote. Lá no início da nossa página, nós temos uma videoaula. Para esse momento, como nós não temos conhecimento específico ainda, né, com o andar das videoaulas, nós não temos o conhecimento para instalar pacotes do R, em R. Nós vamos ver, vocês vão lá na página principal do nosso curso, que lá tem uma videoaula antecipada para vocês instalarem por questão de necessidade. Um resumo também que nós temos sobre as classes dos objetos, que nós mencionamos até agora. Nós temos esses tipos de objetos que as videoaulas, nós vamos ter videoaulas específicas para o vetor, para a criação de matriz, um objeto do tipo array, o factor nós vamos só comentar, e o data frame, né? Então esses tipos de objetos, eles estão relacionados, né? Quer dizer, a definição da classe define o tipo de objeto que nós temos, porque ele se comporta, devido à sua estrutura e característica, as funções se comportam de modo diferente. Então, quando você pega aqui nesses três primeiros, que é um vetor, a classe, uma determinada função, ela vai olhar, por exemplo, uma função de plotagem gráfica. Ela vai olhar para um vetor de modo numérico, de classe numérica, diferente, ela plota diferente de um vetor de modo lógico, ou com a classe lógica. Então a plotagem ela é diferente, porque ela se comporta de acordo o resultado dela de acordo com a sua classe. Então isso é um atributo muito importante em objetos para a linguagem R. Bem, uma outra coisa que nós temos é a questão de correção. A correção do R significa, uma vez que nós temos modos diferentes para objetos, por exemplo, nós poderíamos pensar em objetos do tipo, nós temos essa função aqui que é concatenar elementos, juntar esses elementos no que a gente chama de vetor. Só que os vetores de uma dimensão no R, eles sempre são vetores que a gente chama de vetores atômicos. Significa que os elementos do vetor ele tem que ter mesmo modo. Então, quando você insere em um vetor elementos que não têm o mesmo modo, vai haver o que a gente chama de correção. O R força um modo
para ele se adequar a determinado outro modo. E aqui nós temos essa ilustração para mostrar para vocês o seguinte. Quando você tem elementos numéricos e você tem um elemento em caractere, né? O que acontece é que os números são forçados para o modo caractere. E aí você perceba, aqui eu crio um objeto, né? Que é um vetor, e esses 3 elementos aqui eles são numéricos, mas quando eu os imprimo, o R força para que eles sejam caracteres. E aí a gente acaba percebendo porque os números estão entre aspas. Significa que os elementos antes número, agora caractere, porque houve essa coerção. A própria linguagem coagiu. E aqui nós temos a representação. Então, quando nós temos números com elementos lógicos, o que acontece? Os lógicos são forçados ao numérico e o numérico são forçados ao caractere. No caso, o lógico, quando ele está junto com o caractere, ele é forçado ao caractere, né? Beleza. Agora existe um conjunto de outras funções, de funções em que o usuário pode coagir esses elementos a serem de um modo específico. E aí nós usamos esse tipo de... Uma coisa que é interessante no R é quando existe um conjunto de funções que tem mesma finalidade, né? Eles acabam utilizando a mesma sintaxe. Então, a sintaxe para você fazer a mudança de um modo para um determinado modo específico, você vai sempre observar que são as funções s.uModo, né? Então, se eu quero que aqui eu tenho minha idade, né? Então, a minha idade, quando eu vou observar, eu criei um objeto, né? Minha idade, e essa minha idade ela tem modo numérico. Se eu quero coagir esse objeto para que ele não seja numérico, mas que ele seja caractere, eu vou usar a função s.caractere. E aí eu vou usar como argumento o objeto, minha idade, e vou adicioná-lo, né? Atualizar, né? Minha idade para esse formato. E aí quando eu vou visualizar o modo, perceba que agora minha idade é um caractere, né? Então, aqui quando eu tenho o s ponto é para eu coagir e o is ponto é para eu verificar. Então, vai me retornar true ou false, porque aqui eu estou perguntando, esse objeto, ele tem modo caractere? Isso é uma pergunta. Então, ele vai me retornar true ou false. Isso aqui a gente utiliza demais quando nós, por exemplo, usamos em programação defensiva ou início de funções, que a gente precisa que determinados argumentos recebam objetos que tenham um determinado modo. Então, não faz sentido eu realizar uma soma e nessa soma, nessa operação, ter objetos de modo caractere. Então, eu posso, dentro da função que eu vou criar uma soma, eu posso coagir, ou melhor, eu posso perguntar. Os elementos que o usuário está entrando é caractere? Se for, pare esse procedimento, porque não tem como realizar a operação. Então, são coisas desse tipo que nós utilizamos para essas funções. Bem, então os tipos de objetos, como nós falamos anteriormente, nós temos os vetores atômicos para essa situação, né? E os vetores em lista, em que nós vamos ter aulas específicas. Até a aula 13 nós vamos falar desses 5 tipos, né? Desses dois tipos de vetores, né? Em que aqui nós temos os subitens específicos. Então, os vetores atômicos são justamente aqueles em que os elementos têm mesmo modo, e os vetores em listas, na realidade, os nossos elementos serão conjuntos de objetos, em que esses objetos podem ser lógicos,
numéricos, caracteres e ainda mais, pode ser expressões, funções, é bem mais amplo a flexibilidade, bem mais complexo esse tipo de objeto. E aí nós vamos chegar a um dos objetos mais utilizados dentro da linguagem R, que é um tipo de lista, que é os data frames. Só que, além deles serem, né, claro que ele tem uma classe específica, que é o data frame, que tem características diferentes de uma lista, por exemplo, normal, ele tem o formato retangular. Então, ele se aparenta como uma matriz. Então, você vai ver que você tem uma flexibilidade de, por exemplo, acessar os objetos da classe, né, do tipo data frame, quadro de dados, indexado, usando a indexação ou no formato de lista ou no formato de matriz. Então, isso dá uma flexibilidade maior para se trabalhar com esse tipo de estrutura de dados, né? Nós temos outros tipos de objetos, mas nós vamos ficar, mais uma vez, reforçando a esse tipo, né, para essas aulas que nós temos, até a aula 13, para esses tipos de objetos, pensando em armazenamento de dados para análises, né? Então, os tipos de dados, fazendo agora a junção do tipo do objeto, da classe e do modo, nós vamos perceber que os objetos vetor, ele tem as classes, ela tem o mesmo nome do modo, né? E não pode, no mesmo objeto, eu não posso ter elementos de modos diferentes, nem matriz, nem o array, porque nós vamos verificar que a matriz e o array, na realidade, ela é um vetor, só que ela não vai ser um vetor unidimensional, ela vai ter um vetor de duas dimensões, e aí nós vamos entender como é que isso ocorre nas videoaulas seguintes. No caso da lista, já isso aqui é permissível, né? Então, a classe é list, o modo vai ter as especificações, mas veja, o modo dos objetos, a lista é um tipo de objeto mais amplo, né? Mais complexo. Perceba que além de tudo que aconteceu nos vetores, eu consigo agregar expressões, funções, etc, né? Assim como o quadro de dados, ele é também uma lista, é possível sim obter, ou melhor, agrupar objetos de outros modos, né? Então, a lista e o quadro de dados. Foi isso que nós queríamos passar para vocês. Então, percebam que um objeto, ele tem uma estrutura específica e tem características inerentes a eles, e as funções observam essas características e, baseado nessas características, elas se comportam de modos diferentes para cada característica diferente em objetos, né? Então, esse fio, essa ideia inicial, ela é muito importante, e você vai condensar essas ideias vendo lá no material na seção Objetos, que lá nós damos um pequeno aprofundamento sobre essa estrutura tão importante dentro da linguagem que são os objetos. Um abraço e bons estudos!